Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a Petrobras pode pagar. Detalhe que ela pode pagar mais de R$6 por ação, e hoje eu tenho ações da Petrobras na carteira. Então eu vou mostrar para vocês o quanto que eu poderia receber dividendos da empresa. E detalhe, para vocês que ficarem comigo até o final deste vídeo, eu ainda vou revelar um fator secreto aqui na empresa, que pode fazer com que as ações da Petrobras se valorizem forte na bolsa e traga um retorno extremamente excepcional, até mesmo acima desse retorno aqui de 1000% nos últimos 10 anos. Você poderia multiplicar o seu capital em infinitas vezes comprando o Petrobras. Claro que, obviamente, nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu já venho aí acumulando ações da Petrobras já faz um tempinho, tá? E eu pretendo continuar comprando, mas como eu fiz alguns outros aportes aqui na carteira na Vale, né? E aqui algumas outras ações, consequentemente, né? Eu deixei de comprar um pouco a Petrobras. Mas eu posso retomar os aportes com certeza, aproveitar esse cenário de baixa aqui na empresa, mas eu não tenho pressa, tá? Porque o petróleo ele acaba sendo bastante cíclico e sempre de tempos em tempos a empresa proporciona oportunidades. Então não tenho pressa para acumular. E agora, pessoal, antes da gente falar sobre essa grande perspectiva de dividendos, falar aí esse grande potencial que a Petrobras pode trazer, precisamos entender o principal na empresa, como ela ganha dinheiro. É claro que a queda nas ações na Petro tem assustado investidores, né? Perceba que nos últimos 5 dias a ação está beirando os R$30. Mas para o investidor atento, isso pode representar oportunidade. Uma empresa boa, passando por algo pontual, que tenha boa perspectiva, parece ser uma excelente oportunidade, tá? Pegando aqui a Petrobras, o pessoal tá acostumado a falar apenas por risco político, Lula, governo. Esqueça isso, pessoal. Foque no principal core business da empresa, que é o petróleo. A Petrobras, ela tem ali um market share imenso na parte de petróleo, tá? Porque 74% da empresa, primeiro que já está no mercado doméstico Brasil. O Brasil, ele é o paraíso das commodities, então a empresa se beneficia muito do Brasil acabar exportando para outros países, tá? E o bom é que o carro-chefe da empresa, por ser o petróleo, ela detém um baixo custo de extração. Só para vocês terem uma ideia, o custo de extração médio da Petrobras para a parte de petróleo, que é onde ela domina no setor, ela detém um custo de extração na faixa de $28 o barril, simbolizando que para a Petrobras ter prejuízo na sua operação, o preço do barril do petróleo precisaria vir abaixo dos $28, tá? O que é quase inviável disso acontecer. Por quê? Porque isso seria um choque para várias petrolíferas. E aí, consequentemente, pessoal, seria ali, né, um problemaço para a economia global. O mercado jamais deixaria o preço do barril cair a tal ponto de inviabilizar a produção global. Então olha só que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. E toda commodity tem um limite de queda, mas o mercado obrigatoriamente tem que fazer essa commodity se valorizar. Principalmente o petróleo, que é utilizado não somente para ele isolado, ele é utilizado para vários derivados, fertilizantes, por exemplo, né? E ali acaba influenciando outros tipos de commodities, como soja, milho. Então, o mercado não é bobo de deixar se desvalorizar tanto nesse nível. Tanto que pontos, quando o petróleo chegou próximo de ter uma grande queda, o mercado rapidamente injetou liquidez para que os preços voltassem para cima novamente. Você que se aproveita dessas anomalias de mercado, consegue comprar uma Petrobras extremamente barata, tá? Inclusive hoje, com a empresa ainda reportando um resultado bilionário na faixa ali, né, em torno de 10 a 9 bilhões de dólares por trimestre, eu acho a Petrobras uma excelente oportunidade. Por quê, pessoal? 9 bilhões, tá? Multiplicado aqui pelo dólar atual, nós temos, pessoal, 48 bilhões por trimestre, o que nos dá 193 bi de EBITDA. Então, olha só que mesmo com o petróleo depreciado, a empresa tem reportado um resultado bastante acima da média. E a cereja do bolo aqui na Petrobras é que se
Caso, obviamente, ela repasse 45% desse fluxo de caixa, fora o mínimo que ela paga, que fica na faixa de 21 bilhões, caso o preço do barril esteja acima, obviamente, né, de 40 dólares. Se eu dividir pelo valor de mercado, podemos ter um provento na Petro de 24,6%, o que, se eu colocar isso aqui em valor, ou seja, dividendo por ação, vocês peguem aqui este EBITDA de dividendos e subtraiam pela base acionária. Ela poderia pagar 8,37 por ação. Então olha o potencial de geração de valor que a Petrobras tem. Aí pensem comigo assim, se a Petro pagar na média, eu vou colocar uma média para não ser tão otimista, 13% ao ano em dividendos, e ela continuar crescendo, tá? A uma taxa média em torno aqui de 9,4% ao ano, somado a esse dividendo de 12% a 13%, ela pode gerar um retorno embutido no preço da ação de 22,4% ao ano longo prazo, que é um retorno muito acima da média. Claro que se esse fator aqui continuar, então temos que observar os cenários. Mas sempre nos cenários aqui de baixa, parece ser uma boa oportunidade. O problema é que ninguém vai querer comprar. Nesses momentos que tá barato, dificilmente as pessoas vão querer aproveitar em preços defasados uma boa empresa como a Petrobras, que gerou um retorno até inclusive acima de 30% ao ano na média, quando a gente coloca numa lupa de 10 anos, tá? E se eu jogar aqui, ó, preço justo do Graham aqui na empresa, está muito descontada, porque hoje o preço justo ficaria na faixa de R$91, dividido por esta cotação na faixa de 31, temos um potencial de alta de 195%. E utilizando o famoso indicador PEG Ratio do Peter Lynch, pega aqui o EV sobre EBITDA e subtrai pela taxa de crescimento média da empresa, temos então um PEG Ratio de 0,41, denotando que a Petrobras também está abaixo de 1, estando extremamente barata pela lógica do Peter Lynch, tá? Então olha que é uma boa oportunidade. Olhando para múltiplos, então nem se fala, porque temos o Ibovespa em alta, petróleo caindo, a ação da Petrobras sendo amassada e resultados bilionários, né? Tudo bem que teve uma queda, mas totalmente natural por conta aí da desvalorização do preço do barril do petróleo. O mercado está batendo muito mais do que deveria ser. Isso mostra uma clara assimetria, então traz para o investidor uma expectativa de receber um dividendo acima da média e conseguir um retorno em valorização também acima da média, tá? Por isso que eu decidi estar comprando as ações da Petrobras na carteira do canal, que inclusive hoje representa aí com outras ações, né, mais ou menos 10%. E pretendo continuar aumentando caso essas oportunidades continuem se perpetuando aqui na carteira. Tá bom, Pablo? Nossa, muito legal. Mas porém, qual que é o fator de crescimento que vai fazer a Petro dobrar de valor? Você não falou sobre isso. E para vocês que engatearam comigo até o final deste vídeo, a grande cereja do bolo na Petrobras, pessoal, é algo que eu chamo de margem equatorial. A margem equatorial poderia destravar um valor imenso para a Petrobras. Ela já tem conseguido um crescimento bastante interessante aqui no Campo de Búzios, tá? O Campo de Búzios tem gerado uma produção média por barril extremamente expressiva. A empresa tem tido aumento na produção, ela tem tido confirmação de novas descobertas. A empresa está tendo aqui investimentos menores, então o CAPEX da Petrobras segue se reduzindo. Claro que para o segundo trimestre a gente teve ali um aumento, não estou compartilhando aqui para vocês na tela, mas ainda está abaixo do quarto tri. E a própria CEO da empresa fala que não verá o mesmo nível de investimento de CAPEX no quarto tri, tá? E aí, o segundo trimestre teve um aumento, mas não chegou no nível do quarto tri. Então a gestão está sim cumprindo com a sua palavra, tá? É muito importante. Mas gestão estatal, a gente acaba não colocando tanta credibilidade, porque eles podem ali acabar mudando os planos para atender os requisitos do governo, tá? Mas, como já dizia o mega investidor Peter Lynch, você tem que comprar uma ação à prova de idiota, tá? Que independente de qualquer cenário, independente de qualquer coisa que acontecer, é uma empresa que vai continuar lucrando, que vai continuar pagando dividendos. Então você tem que ter esse tipo de empresa na sua carteira, que independente do cenário, vai continuar gerando bons resultados. E a Petrobras, pelos pontos que passou, parece sim ser uma boa oportunidade, tá? E aí, considerando essa margem equatorial, então nem se fala. Pensa assim, a empresa poderia dobrar a capacidade de produção de barril de petróleo, dobrar a demanda, dobrar o EBITDA e custo de extração se reduzindo com uma commodity estável até em alta, poderia fazer a empresa gerar um valor bastante expressivo no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz, pelo amor de Deus. Pra mim, você tá falando grego. Eu sou iniciante de bolsa, não tenho todo esse conhecimento. E pra eu, né, que tenho um conhecimento mais avançado, eu não consigo ter aí essa capacidade que você tem aí de acompanhar em tempo real, porque eu não tenho tempo para isso, tá? É por isso, pessoal, que pra vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal,
esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Segundo fator, pessoal, é que ela é totalmente automatizada. Além de conter mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real, você aqui, consequentemente, consegue ter um algoritmo atualizando para você tudo em tempo real, tá? A qualquer minuto, a qualquer segundo. Então, olha a vantagem, automatizada e ainda aí, né? Consequentemente, mais de 100 ações aqui. É uma joia rara na mão de vocês. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta vocês clicarem em mais e vocês já vão ser direcionados para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Conclusão deste vídeo, eu acho a Petrobras uma oportunidade, porém, pessoal, lembre-se de um fator. Você precisa ser contra a manada. Até pouco tempo atrás, todo mundo falava que o Banco do Brasil era uma oportunidade. Agora que o cenário reverteu, lucro líquido em queda, inadimplência no agro segue aumentando, ninguém tá tendo coragem de comprar. Mas quando a situação melhorar e a ação subir para 26, 28 a 30 reais, todo mundo vai falar que era uma oportunidade e vão deixar de comprar nesse preço. O mesmo com a Petro, tá? Se Petro hoje azedar, o preço do petróleo continuar caindo, a empresa tiver reversão de tendência, será ainda que você vai falar que é uma oportunidade? As narrativas no mercado mudam muito rápido, tá? Eu acho que você tem que definir uma estratégia e seguir. Até porque lá no ano de 2016, ninguém falava que Petro era oportunidade. Empresa com uma dívida alta, tu falava, eu vou comprar outra coisa, vou comprar Itaú, sei lá, vou comprar outra empresa, tá? E não que esse investidor tenha tomado uma decisão ruim. Mas qualquer empresa, por melhor que ela seja, vai passar por algum período turbulento, tá? Que vai fazer você duvidar, inclusive, de você estar posicionado. Mas são nesses momentos turbulentos pontuais que surgem as grandes oportunidades. Uma dica aí para vocês que estão começando na bolsa e para você também que é investidor avançado, que sempre precisa, claro, né? Estar aprendendo sempre, pessoal. Somos seres humanos, precisamos aprender sempre, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras, qual é a sua visão de médio a longo prazo. Em particular, continuo firme com a empresa e pretendo realizando bons aportes aqui neste patamar de preço nas ações da Petrobras, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!